Bom dia. Ah, bom, eu acho que tá tudo certo. Acho que agora a gente vai. Bom dia, pessoal. De antemão, feliz Dia das Mães antes de qualquer coisa. E, bom, espero que vocês possam estar aproveitando com elas. Infelizmente, com toda essa história de quarentena, muita gente não vai poder ver a mãe senão por internet. Certamente melhor isso do que não isso. Já vou dizendo que eu tive alguns problemas. Teve alguns problemas ontem complicados de internet, então se der alguma dificuldade nesse sentido, peço desculpas, aí eu passo para o 4G. Mas vamos lá. Felicidade. Felicidade é um assunto complexo, bastante complexo, e nós poderíamos ficar aqui por inúmeras horas falando sobre felicidade nos seus múltiplos pontos, das suas diferentes formas. Bom dia, pessoal que está entrando. Então, de uma maneira geral, a ideia da felicidade ela é bastante ampla. Então, vamos começar com a base da felicidade. Instinto. O que é um instinto? Instinto é uma maneira psicológica de funcionar com a qual a gente nasceu. Buscar prazer e fugir da dor. É simples assim. Buscar prazer e fugir da dor. Só que muitas vezes a gente, não é muitas vezes, mas a gente não quer prazer amanhã, a gente quer prazer hoje. Agora e intensamente dentro do possível. E a gente não quer acabar com a dor amanhã, a gente quer acabar com a dor hoje. Então, essa é a base do que a gente nasce. Buscar prazer, fugir da dor. Bom, acabou de entrar agora minha mãe aí, Marília Veloso. Feliz Dia das Mães. Bom, então vamos diferenciar primeiramente duas ideias, felicidade e alegria. A palavra felicidade vem de Félix, que dá origem à ideia de produzir, no grego. Não vamos usar essa, em termos etimológicos não é uma boa ideia. A palavra alegria sim, a palavra alegria vem do latim alacritas, que significa ânimo leve. É muito interessante a gente poder usar esses dois conceitos, ânimo leve e felicidade. Então, ânimo leve vai ser um conceito bastante importante, a gente vai abordá-lo de diferentes formas ao longo aqui da live. Mas vamos aprofundar um pouco na ideia de felicidade. Eu vou definir felicidade de uma determinada forma que me parece fazer sentido, claramente outras pessoas discordariam. E, ok, é só uma ideia. Então, nós precisaríamos primeiramente conceituar a felicidade, e a felicidade vem como sendo 4 coisas ao mesmo tempo, não pode faltar nenhuma delas. Bom dia pessoal, vai entrando. Felicidade é estar em contato ou fazendo algo objetivo, subjetivo. Desculpa colocar dessa forma, pode parecer um pouco estranho, mas a gente pode ser feliz num sonho. A gente está sonhando e está acontecendo uma coisa boa, então a gente está sendo feliz nesse sonho. E essa felicidade não precisa, então, portanto, ser presente, eu não preciso estar vendo, basta eu estar imaginando, nesse sentido subjetivo. Então, felicidade é estar em contato ou fazendo algo objetivamente, como comendo uma boa comida ou tomando um bom vinho, ou subjetivamente, que é até imaginando ou sonhando estar fazendo isso e nós sentimos esse prazer. Prazer, estar em contato ou fazendo algo que dê prazer. Prazer é a parte 2. Até aqui tudo bem, tudo fácil, bem tranquilinho. Agora vai começar a complicar. Felicidade é fazer o que dá prazer, de fato. O de fato complicou. Por que o de fato complicou? Porque, de uma maneira geral, aqui vai uma pergunta de pegadinha.
Os nossos sonhos, eles são feitos do que nos dá prazer ou do que nós achamos que vai nos dar prazer? Complicado? Quantas pessoas vocês já conheceram, e até mesmo, obviamente, vocês, ou eu, enfim, todo mundo, quantas vezes a gente já buscou fazer alguma coisa e quando nós conseguimos fazer, a gente diz que eu achei que fosse ser melhor. Eu achei que fosse ser mais interessante. Por quê? Porque de uma maneira geral, muitas vezes a gente não sabe o que nos dá prazer de fato. Nós confundimos o que nos dá prazer de fato com o que nós achamos que vai nos dar prazer. Tem uma frase de um dramaturgo, pensador, enfim, George Steiner, que ele dá uma frase excelente, ele diz, existem 2 desastres na vida, um é você nunca conseguir o que você quer e a outra é você conseguir o que você quer. E por que você conseguir o que você quer pode ser um desastre? Em grande parte porque nós acabamos buscando por anos, eventualmente, algum sonho, e quando a gente consegue atingir o sonho, não era aquilo. Só que a gente usou anos da nossa vida para isso. Seja comprar um carro caro, seja fazer uma viagem cara, seja comprar uma casa, e por aí vai. Porque não era algo que nos dava felicidade. De fato, prazer. De fato. Eu, por exemplo, eu sei que se eu for para fazer uma viagem daquelas mais caras, do estilo, sei lá, vamos para uma Abu Dhabi, dentro do que eu vi das fotos, se eu for para lá, eu posso gastar muito dinheiro para isso, eu vou me dedicar para isso, mas eu chego lá e eu não gosto de areia, eu não sou muito chegado em praia, nem muito sol, nem em prédios modernos. Se eu usar o meu tempo para ir para lá, é provável que eu chegue lá e diga, não era isso. Isso não me daria prazer. De fato. Quarto ponto da felicidade, e aqui vai complicar mais. Então, fazer o que dá prazer, de fato, de maneira focada. Esse de maneira focada pode ser aparentemente simples. Não é. Vamos pensar na seguinte situação. Pensem na comida que vocês mais gostam. Seja uma lasanha, uma carne, para quem gostar de vinho, quem sabe um grande vinho. E aí vocês estão comendo, vocês estão tomando esse vinho. Só que ao invés de estar focado no sabor do vinho, ao invés de estar focado no sabor da comida, a gente está pensando na crise econômica. Ou nós estamos pensando em outra coisa. O que aconteceria se nós fizéssemos a coisa mais prazerosa do mundo, mas não focada nessa coisa? É uma dificuldade complicadíssima. Complicadíssima. Não adianta nós estarmos fazendo o que nós queremos, não adianta nós estarmos fazendo o que nós gostamos, se nós não estivermos focados no que nós estamos fazendo. A felicidade está completamente correlacionada ao foco. Então, fazer o que dá prazer, de fato, focadamente. Imagina que vocês estão dizendo assim, eu estou tomando esse vinho, mas esse vinho não tem gosto de nada, e tu perguntas assim para a pessoa, o que é que estava passando pela tua cabeça enquanto tu estavas tomando vinho? E ela disse, eu estou preocupada com a minha mãe, ou eu estou chateado com meu filho. Vai tirar o foco do vinho. Então, qualquer coisa que tirar o foco do prazer vai simplesmente inibir o prazer. Não vai ser possível ter o prazer. E não é à toa que muitas vezes a pessoa com depressão ela fica com dificuldade de ter felicidade, porque a pessoa com depressão ela está com diferentes pesos. Ela está preocupada com diferentes coisas. Ela está com pouca energia, então não consegue se concentrar no que dá prazer. Então, aí nós temos a ideia básica do que é felicidade. Fazer o que dá prazer, de fato, focadamente.
Ok, então a gente já tem aí a descrição, a definição do que seria felicidade. E ainda colocando a ideia de alegria como sendo um ânimo leve, eu gosto muito dessa ideia, porque muitas vezes tu vai olhar para a pessoa não está assim, bom dia, tudo bem? Não, a pessoa não vai estar super sorridente, ela não vai estar super feliz, mas ela vai estar leve. E muitas vezes a ideia é essa, é ser leve e sempre que possível, dentro do possível, feliz. Bom, agora vamos a algumas reflexões que podem nos auxiliar para tornarmos a nossa vida mais feliz. E vamos começar eventualmente com um desenho que eu estava assistindo em 2004. Em 2004 eu estava assistindo um desenho, honestamente não me lembro muito o nome, eu sei que o herói era um cidadão chamado Goku. Era um desses desenhos japoneses, e o cidadão, o soco dele não quebrava uma lâmina de madeira de 2 centímetros, explodia uma montanha. Ele não pulava, ele voava. Ele não apenas voava, ele voava entre outras dimensões. Eu assistindo aquele desenho, eu fiquei pensando que alguém que cresce tendo grandes expectativas sobre a vida, ou se achando fraco porque não consegue fazer aquilo, a pessoa começa a ficar infeliz. E aí ficou claro para mim uma coisa: nós somos, de uma maneira geral, insensíveis aos prazeres do dia a dia. Aos prazeres do dia a dia. O que é um prazer do dia a dia? Um bom café, uma boa conversa, uma boa piada, uma boa música. E nós desenvolvemos essa insensibilidade ao real porque muitas vezes a gente espera demais do real. E ao esperar demais do real, a gente fica frustrado com o real. Na verdade, muitas vezes a gente não aproveita aquilo que a realidade nos oferece. Nós ficamos atrás de grandes prazeres ao longo da vida. E isso, em grande parte, é o que nos deixa infeliz. Olha como fica meio complicado. Ao buscar muitos prazeres muito intensos, frequentemente, por não achá-los, eu fico frequentemente frustrado, frequentemente insatisfeito com a vida. E isso, de fato, acontece com uma frequência brutal. Então, sendo felicidade, fazer o que dá prazer de fato de maneira focada, sendo isso, a gente precisa dar uma olhada em algumas coisas. Agora vamos complicar um pouquinho mais. A gente pode pensar em coisas que nos dão felicidade a curto prazo, mas a médio e longo prazo nos complicam. Por exemplo, vamos pensar uma pessoa que está fazendo regime e existe muito essa ideia de auto-boicote. O auto-boicote é pouquíssimo frequente, não é comum auto-boicote, mas seria mais ou menos assim. Então a mulher e o homem querem fazer um regime e aí pinta um chocolate na frente e a pessoa olha para aquele prazer e diz, nossa, chocolate. E ela vai lá e come chocolate. E aquilo dá um momento de mais ou menos prazer, porque enquanto ela está comendo chocolate, muitas vezes ela está pensando, não devia estar comendo chocolate, então ela não está nem aproveitando o sabor real do chocolate. E nem tampouco, enfim, saboreando aquelas calorias que vão entrar. Então, o que dá prazer agora pode nos complicar o prazer no dia seguinte. E aqui estou vendo aqui algumas colocações muito importantes e de fato, qual é uma das coisas que tem complicado o nosso foco hoje em dia? O vírus, a quarentena. É muito fácil a gente acordar e imediatamente nós já começamos a ter notícias. Tantas pessoas morreram, tantas pessoas estão doentes, e a economia. Pessoal, isso não facilita o foco no prazer. Não é à toa que muitas pessoas não estão conseguindo ter prazer. Então, definitivamente a gente tem que cuidar o que está nos tirando o foco do prazer. Se nós ouvirmos as notícias, pense no melhor café da manhã que vocês já tiveram. Pão com ovo, que para quem gosta, né? Então, um bom pão, uma boa manteiga e coloca um bom ovo, tudo de repente feito com uma manteiga muito boa. E imagine que vocês vão comer isso, enquanto isso vocês fazem o quê? A pior coisa que a gente pode fazer hoje em dia é ligar a rádio.
e ficar ouvindo as notícias de quantas pessoas morreram, ou de quem que agora foi acusado de corrupção, ou quantas pessoas estão doentes, ou como tende a ser pior ano que vem. Isso tudo vai dificultar a felicidade, porque dificulta o foco naquilo que dá prazer. O ovo, o pão vai ter gosto de absolutamente nada. Isso, Liz, é exatamente essa ideia, é selecionar o que for ver, o que for mais saudável, focar nisso. E, em grande parte, a gente pode pensar realmente em como focar melhor no que nos dá prazer. Às vezes, uma boa música aumenta o nosso prazer de comer o que a gente está comendo, aumenta o nosso foco. Então, prazer, foco no prazer. Entendendo que muitas vezes, se a gente buscar a felicidade apenas a curto prazo, a médio e longo prazo a gente se complica, seja numa dieta, seja buscando melhorar a forma, ou gastar hoje, comprometendo o dinheiro de amanhã. E boa, Francine, tá comendo pão com ovo, é uma boa ideia. Eu já comi o meu também hoje. Então, a ideia de felicidade a curto prazo muitas vezes se entra em conflito com a felicidade a médio e longo prazo. Porque a felicidade de hoje pode ser a infelicidade de amanhã. Porque se nós armarmos uma maneira de fazermos alguma coisa hoje, vamos pegar, por exemplo, numa pessoa que não sabe dizer não para a possibilidade de um sexo naquela noite, e aí ela, de repente, por uma vontade grande, ela transa e no dia seguinte a esposa ou o esposo descobre. A felicidade daquele momento comprometeu a felicidade do dia seguinte. Na verdade, ferrou com o dia seguinte. Né? Pois é, Jarbas, o chocolate e Coca-Cola para ti já te faz bastante feliz. Hein? Isso é muito importante. Né? Focar nos nossos prazeres, certo? E sim, Daniela, a questão é utilizar os sentidos do momento, os sentidos naquele momento, focadamente. De novo, mais fácil falar do que fazer, mas é importante. Então, agora vamos pegar algumas ideias que podem auxiliar nisso. Vamos pensar em ingredientes da felicidade. O que nos torna feliz? O que nos dá prazer de fato? Muitas vezes as pessoas viram para mim e dizem: eu amo meu marido, ou eu amo minha esposa, ou eu amo determinado filme ou determinada música, e eu pergunto: por quê? Quais são os ingredientes que te levam a amar determinada pessoa? Quais são os ingredientes que te tornaram feliz em determinado momento? Flávia, essa tua pergunta é meio complicada. Se devemos focar no que fazemos e desfrutar o prazer como ter o prazer em fazer dieta? Então, de uma maneira geral, é não focando no presente, é pensando no que tu vais ter depois, porque agora é ruim sempre. Tá? Então, não é focar no chocolate, mas assim, do estilo: deixa eu pensar no futuro e meu corpo magro, e quanto eu vou ficar feliz com isso, porque tu estás trocando a felicidade de daqui a 2 meses pela felicidade de hoje. E é isso que a gente faz. Na vida é importante a gente não se entregar, não se submeter à felicidade. Vamos pensar numa pessoa que é viciada em cocaína. Peço desculpas pela comparação, mas é exatamente isso. A pessoa que é viciada em cocaína, ela é o quê? Ela não consegue dizer não para o prazer que a cocaína dá. O que ela precisa fazer para largar a cocaína? Pensar mais no custo que a cocaína vai dar. Pensar o quanto que, de alguma maneira, é necessário trocar o prazer de agora pelo bem-estar de amanhã ou daqui a 2 minutos. Enfim, muitas vezes a gente não vai se submeter ao prazer daquele momento. Nós precisamos muitas vezes focar no prazer que nós viremos a ter, mas não no agora. Infelizmente é isso. Ninguém fica feliz em comer alface. Dani, é isso mesmo. A ideia de custo e benefício de tudo, certamente, essa vai ser uma das regras da vida para absolutamente qualquer decisão, inclusive que se remeta à felicidade. A ideia de felicidade, custo, benefício, qualquer decisão com base no custo-benefício a curto, médio e longo prazo. Então, qual o custo-benefício de comer o chocolate agora
a curto, médio e longo prazo. Então, é muito complicado a parte dos ingredientes da nossa felicidade, não apenas naquele momento, como também no futuro. Mas perguntem-se, se você ama alguém, pergunte-se por que você ama esse alguém. Essencialmente, é porque de alguma forma a pessoa te gera bem-estar, de alguma forma. E é esse bem-estar o ingrediente do teu amor. Ah, fiz uma viagem, adorei a viagem. O que especificamente você gostou na viagem? É muito importante nós termos claro os ingredientes de cada prazer. Minha mãe dizendo que está tomando uísque agora. Isso não é exatamente uma das coisas mais politicamente corretas. Tá certo. E politicamente correto muitas vezes é infeliz. Mas tudo bem, vamos deixar essa parte de lado. A questão básica continua sendo a mesma. Fazer o que dá prazer de fato, de maneira focada, entendendo o que lhe dá prazer. Eu me lembro de determinada situação que um paciente chegou para mim e disse: eu vou casar ano que vem. E eu perguntei por quê? E ele disse: porque eu amo a minha noiva. E eu perguntei: por quê? Ele olhou para mim e disse: não tem razão. Claro que tem razão. Se você ama a sua esposa, é porque de alguma forma, sua futura esposa, é porque de alguma forma você tem prazeres com ela. Quais? E eu já vou dando quase que a puxada para a semana que vem. A live da semana que vem vai ser sobre amor. Então, enfim, imagina uma pessoa que vai casar e aí ela diz: eu vou casar e eu amo minha noiva, por isso que eu vou casar com ela. Eu pergunto: o que é que te dá prazer nela? Ele fala para mim: ela é muito bonita. Ótimo. O que mais? Ela tem um corpo bonito. Ok. O que mais? Não, e ela tem um sorriso muito bonito. Tá. Qual é a possibilidade desse cidadão amar a respectiva futura esposa daqui a 3 anos? Baixa. Bem baixa. Então, o que nos faz feliz agora? Quais os ingredientes? Qual a possibilidade disso continuar acontecendo no futuro? Então, são aspectos que a gente vai precisar se perguntar. O que é que de fato me fez bem em determinada viagem? O que é que me fez bem em determinada casa? Ou num determinado restaurante? Eu vou contar aqui uma história que eu gosto muito, que é uma história real e se remete a chocolate. Então, uma vez eu comi um chocolate, era da Garoto, isso mais ou menos em 97, 98. E eu comi aquele chocolate e tinha alguma coisa naquele chocolate que eu achei maravilhoso. E ao comer aquele chocolate, eu saboreei aquilo e, muito importante, foi fundamental, foi muito bom. Uma semana depois eu quis ter o mesmo prazer. Essa história é famosa. Já me ouviu algumas vezes falando dessa. Pois é. E aí depois, 1 ou 2 semanas depois, eu resolvi comprar todos os chocolates da Garoto para descobrir qual era aquele gosto. E era creme de avelã. Então, uma das coisas que eu mais procuro hoje em dia quando eu vou comer chocolate é se tem creme de avelã. Curioso. Vamos pensar numa situação diferente. Eu vou falar de amor de novo agora, mas a gente vai falar mais especificamente disso semana que vem, mas enfim. Então imagina uma mulher que ela pinta o homem perfeito para ela. Ele vai ser assim, ele vai ser assado, ele vai ser boa gente, gentil, afetivo, inteligente, cuidador, sensível. E ela acha esse cidadão. E aí ela fica feliz no primeiro dia, no segundo dia, dali a 3 meses ou 6 meses, ela fala: não sei porquê, mas eu sinto como se ele fosse o meu irmão. Mas ela tinha achado que faria bem para ela, ela tinha conseguido o homem dos sonhos dela.
E o homem dos sonhos dela não dava a felicidade para ela que ela buscava, porque ela não sabia de fato o que a faria feliz. Então, é importante isso. Por que eu estou dizendo algumas dessas coisas no que se refere a tempo? Porque muitas vezes os sonhos, para a gente buscar os nossos sonhos, buscar a nossa felicidade, isso vai nos tomar tempo. E tempo é vida. Quanto de vida a gente vai acabar usando para buscar uma coisa que eventualmente a gente não vai nem gostar? Quantas pessoas eu não vi buscando coisas na vida por anos, conseguem aquilo e dizem, nossa, era só isso? Então, nós precisamos entender muito a nossa felicidade. Eu vou dar alguns exercícios para vocês, eu vou propor algumas reflexões depois para vocês fazerem com vocês mesmos. E aí, buscar serem mais felizes dentro daquilo que vocês têm prazer. Então, vamos fazer agora um outro paralelo, uma outra ideia aqui, que seria felicidade e dinheiro. Dinheiro traz felicidade. Essa é uma ideia muito importante. Perguntem-se, vai fazer parte do exercício que eu vou propor para vocês daqui a pouco. Perguntem-se quanto de dinheiro foi necessário para vocês terem os momentos de felizes que vocês tiveram ao longo da vida. Para isso, vamos já falar mais ou menos parte do exercício. Faça uma lista de momentos na sua vida que você foi feliz. Quando criança, quando adolescente e com mais experiência. Perguntem-se, o que é que me deixou feliz em cada um desses momentos? E se perguntem quanto de dinheiro foi gasto. Muitas vezes foi um churrasco na casa de um amigo. Não tinha a ver com comprar uma casa de 2 milhões, tinha a ver com o fato de repente estar na casa de um amigo, de uma amiga, e aí estava dando risada e aquele momento foi muito feliz. Então, esse é um dos aspectos sobre dinheiro e felicidade. O quanto que você precisou de muito dinheiro ou gastar muito dinheiro para ser feliz em diferentes momentos. E a gente vai chegar à conclusão de que não precisa tanto quanto a gente pensa. Um outro conceito, até onde dinheiro traz felicidade? Há diferentes números foram usados para responder essa pergunta. Faz diferença tu ganhares R$ 1.500 por mês e tu ganhares 20? Opa, faz muita diferença. Faz muita diferença você ganhar 20 mil só para você e ganhar 100 mil? Já muda muito. E era esse o foco da coisa. A partir de determinado valor não faz diferença. A partir de determinado valor fica mais ou menos variação do mesmo tom. Vamos pensar um apartamento de 30 metros quadrados para um apartamento de 120 metros quadrados para um casal. Faz diferença? Lógico que faz diferença. De 30 para 120 faz diferença. Ainda mais na quarentena. E um de 120 para um de 500? Faz diferença para um casal? Não, mas a diferença de preço é brutal. Então, até determinado ponto, sim, dinheiro traz felicidade. A partir daquele momento, dinheiro não traz mais felicidade. Quanto de felicidade, quanto de dinheiro é necessário para cada um ser feliz? De fato, ora, isso vai depender de cada um. Vale muito a ideia de se perguntar os meus sonhos que me trariam prazer de fato. De novo, insisto nesse de fato, porque nós insistimos em errar que determinada coisa vai nos dar felicidade quando não vai. E aí a gente usou nossa vida nisso. Aliás, aqui vai um outro exercício, e é um exercício que eu proponho para muitas pessoas, inclusive para mim. Troquem a palavra tempo por vida. Eu aprendi essa boa parte dessa reflexão lendo Sêneca, em que ele fala que tempo é vida. Então vamos brincar de trocar a palavra tempo por vida. Então, quanto de vida você precisa para ser feliz naquilo que você acha que vai lhe trazer felicidade? É importante. Vamos falar de um outro aspecto de felicidade. É o preço dela. Digamos que você diga assim, para eu ser feliz, basta eu estar trabalhando numa coisa que eu gosto, estar namorando ou casado com alguém que eu amo, e para mim é o suficiente. Não preciso ganhar muito. É o suficiente. Legal. Como é que tá teu casamento? Ruim. Tem conserto? Não. Qual o custo de buscar a tua felicidade? A maioria das pessoas
desejam coisas que elas apenas não estão dispostas a pagar o preço. E esse preço, muitas vezes é um divórcio. Complicado dizer isso, mas é isso. Tem casamento que não tem conserto, não. Tá? A gente fica com essa história não, olha, é um compromisso até o final da vida. Sério? Eu nunca vou me esquecer de um paciente, ele virou para mim e disse assim, Bayar, e eu tô muito ansioso. Falei, ok, tranquilo. E o que te traz ansiedade? Ele disse, eu vou casar. Falei, bom, ok, é uma boa razão para ficar ansioso. E aí eu perguntei, bom, mas sobre o casar, o que é que mais está te trazendo ansiedade? E ele disse, não vou poder me separar. Falei, oi? Deixa eu ver se eu estou entendendo. Tu tens aí cerca de 26, 27 anos de idade, tu vais casar e tu estás partindo do pressuposto que tu precisas manter esse casamento até o final da tua vida, é isso? E ele disse, Bom, complicou, porque na realidade ele estava praticamente dizendo que não teria volta. Qual foi o tratamento? Boa parte do tratamento é se preparar para se separar, se fosse o caso. Porque muitas vezes o custo da nossa felicidade é nós amputarmos uma parte nossa, que depois é a vantagem que cresce de novo, mas enfim, certo? Então, quais são algumas das maiores causas de depressão? Relacionamento ruim e trabalhar numa coisa que não gosta. Essas são duas grandes bases da depressão das pessoas. Tá? Claro, muitas vezes o casamento não está funcionando por nossa causa, não é por causa da outra pessoa. Não existe essa coisa de 50-50. Não, é sempre metade, metade. Não. Às vezes é porque um não está pronto e o outro estaria, mas o que não está pronto, enfim. Imagina um cidadão casando, mas o que ele quer é transar com várias pessoas diferentes ainda. E ele vai casar? Complicou. Tá? Então, o conceito acaba sendo qual o custo da felicidade? Parte do custo. Divórcio. Para depois melhorar. E muitas das decisões, muitas das mudanças nas nossas vidas, como já diria o filósofo Patrick Swayze, no filme Matador de Aluguel, acho da década de 80, antes de melhorar, piora. Certo? Então esse é um dos grandes aspectos. A busca da felicidade muitas vezes implica em dor. Olha só que coisa complicada. Como assim? Eu quero ser feliz, mas eu vou ter dores? É isso mesmo. Para você conseguir buscar o que você quer, você vai precisar pagar o preço. Eu sempre acho divertido quando alguém diz assim, nossa, aquela pessoa, ela é rica e, nossa, eu quero ser como ela. Fala, é mesmo? Tá pronta para pagar o preço que ela pagou? Tá disposta? Porque em grande parte é isso. Os nossos sonhos têm preços e muitas vezes o preço não vale. Tem um conceito que eu nunca vou me esquecer, de uma revista que eu gostava no passado, hoje eu não gosto, não vou mencioná-la, mas era a definição de luxo. E aí era um economista, e definição do cidadão, brilhante. Luxo é quando eu compro alguma coisa que me dá um prazer pequeno em comparação ao quanto me custou financeiramente. Então, se eu gastar muito dinheiro por uma coisa que vai me dar pouco prazer, isso é luxo. Eu gosto de fumar alguns charutos, eles são caros, mas eu não considero luxo exatamente porque eles me dão muito prazer. Duro ia ser alguém não gostar muito de charuto e pagar uma grana no charuto. O mesmo no que se refere a mulheres que gostam de bolsas ou homens que gostam muito de carros e por aí vai. Qual é o preço da felicidade? Vale pagar? Porque muitas vezes não vale. De novo, quem é que não quer ter um corpo bonitinho? Quem é que não quer ter uma... Jarbas, frase do teu espetáculo, Tamara. Se quiseres colocar a frase aí do espetáculo, pode me mandar ver. Quem é que não quer ter o corpo bonitinho, todo malhadinho, mas quem é que está disposto a pagar o preço para isso? Eu gostaria, imagina que Bayar toma essa pílula aqui, você vai ficar malhado, vai perder uns 15 quilos e tranquilo, fechado. Só que aí que tá, então preços.
tá? Porque muitas vezes o preço não vale, é simples assim. E outras vezes, se a gente não estiver disposto a pagar o preço. Tem uma frase de Vinícius de Moraes, se eu não me engano é mais ou menos a seguinte: com medo da vida, matam a morte. O que significaria isso? Significaria que porque a pessoa não pagou o preço para ser feliz nessa vida, ela tem que ter outra vida para aproveitar então a vida, porque ela não está conseguindo pagar o preço para ser feliz nessa vida. Eu não sei se foi exatamente nesse sentido que ele disse, mas enfim, colocando no nosso contexto, eu acho bastante importante. Então, a felicidade seria em grande parte feita de pequenas coisas todos os dias. E a gente precisa aprender a focar nessas pequenas coisas. Se nós não fizermos isso, nós estamos fadados a ficar atrás de grandes coisas na vida, e a vida não é feita de grandes prazeres. A vida é feita de pequenos prazeres. De boas risadas com os amigos, de um bom café da manhã, de trabalhar no que gosta. Pensem quantas vezes vocês têm prazeres intensos ao longo do ano. Prazeres intensos ao longo do ano, 1, 2, sei lá quando. Então o que a gente em grande parte precisa aprender a fazer é se tornar sensível àquilo que dá prazer no dia a dia, aprender a se focar nos prazeres do dia a dia. Nos prazeres do dia a dia de um relacionamento, do trabalho. Tem pessoas que dizem, não tem como eu ser feliz no trânsito. Coloca uma boa música e tenta desfocar do trânsito, claro, dirigindo com cautela, mas vivenciando a música, pensando sobre coisas que são interessantes para você. Então, aqui vão 4 ideias finais. Já passamos do meio-dia, licença. 4 ideias finais para... Depois do meio-dia pode. Tá, minha mãe começou antes, mas... Enfim. 4 ideias finais para ser feliz. 1. Cuidem com as notícias diárias de vocês. Nunca na nossa história deu tanto terror na televisão. Nunca. Bom vinho. Nós estamos sendo bombardeados diariamente só com notícias ruins, notícias péssimas, de todos os tipos. Antes era ali algum momento do dia, em um ou outro programa. Não, agora é de manhã, tarde, à noite, de madrugada. Cuidem, são notícias tóxicas. Procurem mídias que não façam tu te sentires pior. Licença poética, sem a menor dúvida, Dani. É isso mesmo. Então, primeira parte, evitem mídias tóxicas. Tem mídias mais tóxicas, não vou nem discutir sobre o fato de serem mentirosas, não. 2, aqui vai um detalhe interessante, exercício para vocês, para todos nós, entender o que nos dá prazer de fato. Como que a gente pode fazer isso? Fazendo aquilo que a gente já conversou um pouquinho antes. Busquem listar os momentos que vocês tiveram prazeres no passado e tentar descrever exatamente os ingredientes que deram prazer naquele momento. E vocês vão descobrir que muitas vezes tem pouco dinheiro relacionado. Bom, Flávia, que pergunta boa, complexa e difícil. Ai. Tá, antidepressivos e felicidade. Tá bom, eu não vou ser politicamente correto. Quem me conhece sabe que eu não sou politicamente correto. Enfim. A psiquiatria, quando vai tratar de casos como depressão ou ansiedade, em grande parte o que ela faz é usar analgésicos. Tá? Antidepressivo é um tipo de analgésico. Calmante é um tipo de analgésico. O antidepressivo é analgésico para tristeza, o antidepressivo é analgésico para ansiedade, o antidepressivo é analgésico para raiva. Nós ficamos analgesiados.
Só que tem pessoas que com alguns antidepressivos elas ficam felizes e é uma felicidade de fato completamente química. E a felicidade química, ela é bem-vinda de vez em quando, muitas vezes. O problema é quando é só ela, ou quando depende apenas dela. Então, a felicidade essencialmente química me parece muito limitante, tá? Aqui vai um outro detalhe muito importante sobre antidepressivos e felicidade. Os antidepressivos, muitas vezes, o que eles fazem é diminuir a amplitude dos sentimentos. Então, ao invés de você ter sentimentos muito bons ou muito ruins, tu diminui a amplitude, certo? E essa amplitude diminuída, a possibilidade de tu conseguires ser feliz, mas intensamente vai ficar comprometida. Mas, de novo, o antidepressivo muitas vezes é um analgésico necessário para uma época difícil da vida. Então, aí vai de cada um. Eu já atendi paciente, eu me lembro de um paciente que eu atendi, tinha cerca de 62, 63 anos de idade. Então, ele tomava antidepressivo já fazia uns 30, 40 anos. E depois que ele conseguiu largar o antidepressivo, ele virou para mim e disse: Bayara, a vida está voltando a ter cores. Eu tinha esquecido de como é a vida com cores. Eu voltei a ter um pouco mais de raiva do que eu tinha, mas ao mesmo tempo eu estou aproveitando as coisas melhores do que eu aproveitava. Eu voltei a chorar quando quando assisto algum filme de drama, enfim, emotivo. Então, o antidepressivo tem todos esses efeitos. É essa frase então, Jarbas. Aquilo que me dá prazer me traz proveito. Ótimo. Então, um dos grandes aspectos vai ser que o antidepressivo pode te dar felicidade, ao mesmo tempo que ele pode te analgesiar, e no que se refere a refletir melhor sobre o bem viver sempre. Eu me dediquei ao longo da minha vida, depois que a gente começa a pensar um pouco melhor sobre ela, a colocar sobre o que é que tornaria a minha vida boa, o que eu poderia dizer para mim sobre a minha vida, no final da minha vida, que diria, eu fiz um bom uso dela. E aí, viver bem. E esse viver bem, claro que muda de épocas. Então, uma parte do exercício é com relação à felicidade. Deixa eu listar momentos que me deram prazer, deixa eu ver o que tinha de ingredientes nesses momentos. E aí, a outra parte desse exercício vai ser, bom, desses prazeres que eu tive no passado, quais eu ainda teria hoje em dia. E aqui tem um detalhe interessante, eu adorava Cheddar McMelt quando eu tinha 15, 16 anos de idade. Cheddar McMelt me fazia feliz. Hoje, me dá um bom bife de chouriço, que eu vou ficar mais feliz do que o Cheddar McMelt. Aliás, acabou minha avó de entrar, Alice Veloso, ela vai fazer 95 daqui a 3 meses. Barbaridade, vó. Minha segunda mãe. Parabéns, vó. Então, felicidade no passado que ficou no passado e tem felicidades que ainda nos trariam prazer hoje. Então, o que me fez bem no passado não significa que me faria bem hoje. Isso é muito importante, tá? Então, enfim. Terceiro exercício. Terceira ideia para nós finalizarmos. Tentem escrever quais são as dores do presente que têm dificultado o foco no prazer. Tenta aproveitar o sabor de um chocolate com creme de avelã enquanto alguém fica pisando no teu pé. Então tu vai ter um prazer, só que a dor da tristeza ou da pisada no pé vai estar dificultando o foco no prazer. Então, muitas vezes, a gente não vai conseguir focar no que nos dá prazer enquanto nós tivermos algumas dificuldades. Busquem dar uma olhada nisso. Quais as coisas que estão me dificultando ter prazer hoje em dia? Foco no prazer. Quais são as dores? Claro, nós nunca teremos uma vida desprovida de dores. Mas tem dores que acabam sendo tão intensas que nos dificultam ter foco no que nos dá prazer. E, portanto, essas dores nos impedem de ser
feliz. Então, uma lista de dores que estão tendo na sua vida nesse momento. Coluna 1, coluna 2, se tu quiseres. Faz uma lista de 0 a 10. Quanto está me doendo isso? Então eu estou com dificuldade no meu trabalho. Eu estou com dificuldade no meu relacionamento. Tenta ser específico. Quanto mais específico, melhor. Então, coluna 1, dor. Coluna 2, nota de 1 a 10 sobre o quanto isso dói. Coluna 3, o que você precisa fazer para resolver cada um desses problemas que você entendeu. Claro, mais fácil falar de fazer do que fazer de fato. Tá? Então, nós precisamos ter claro que muitas vezes essas dores nos impedem de focar no que nos dá prazer. Importante. E, quarta ideia, aproveitar os pequenos prazeres de todos os dias, pequenos e médios. Vamos ter claro, pessoal, a vida não é feita de prazeres intensos. Se a gente ficar buscando prazeres intensos, eu quero trabalhar num lugar maravilhoso, eu quero ter um casamento espetacular diariamente, eu quero ter o corpo mais bonito. Pessoal, isso não existe. Tá? Então, buscar felicidades realistas, buscar felicidades que façam parte do nosso dia a dia, esses pequenos prazeres, é disso que a vida é feita. Quando eu vejo uma propaganda de refrigerante, eu acho engraçado porque dá a impressão que todo mundo cheirou um pó estranho e está todo mundo feliz como se estivesse, sei lá, no Nirvana. Não, né? Então, e fora as propagandas de vidas belas de fake books, certo? As pessoas estão dando a entender que são mais felizes do que são. Eu já vi gente sofrendo, dizendo, eu não me aguento. Eu vejo o Facebook do meu amigo, da minha amiga, de determinada pessoa, é espetacular, é maravilhoso, e olha, eu sou uma porcaria. E quem compra isso? Quem compra essas felicidades? Cuidado, a vida fake book, ela é perigosa no sentido de tentar ser buscada. Não existe. Eu assisti um filme em determinado momento, eu achei espetacular a frase. Desculpa, pessoal, eu não vou me lembrar o nome do filme, eu vou me lembrar da frase. Esse filme eu assisti há 20, 25 anos. Então, é um cidadão, ele é mais velho, ele é alguém com já sabedoria, e aí ele está com um jovem do lado dele, e tem um monte de fotos em cima, e em todas as fotos existe o sorriso. E aí ele vira pro cidadão que devia ter 20 anos e diz, sabe essa alegria que você está vendo nas fotos? Elas aconteceram de fato, elas foram reais. Só que você não está vendo o que aconteceu entre uma foto e outra. Você não viu o que a gente teve que fazer para manter esses sorrisos, para ter esses momentos de felicidade. E aí, Ronaldão? Pois é, rapaz, isso aí, né? Gente desempregada que continua postando fotos de viagens e afins que já aconteceram, ou às vezes eu já ouvi falar de pessoas que colocam fotos de viagens que elas não fizeram. Vida fake book, ou vida fake mídia social. Então, sim, como ali o Fernando, amigo colega, colocou, felicidades atingíveis, é isso que a gente precisa colocar. E as felicidades atingíveis de todos os dias, certo? De novo, gosta de café preto? Busca tomar um bom café preto. Gosta de vinho? Busca tomar um bom vinho. E tenta se focar nisso. Uma das piores coisas que a gente pode fazer quando vai comer uma boa comida é comer assistindo televisão. Porque a gente não está focando na comida. Então, tu estás comendo um prato espetacular. Hoje, pro Dia das Mães, infelizmente, minha mãe não vai estar aqui, nem minha avó. Nós vamos comer cocovão, que nada mais é do que um jeito bonito de falar galinha ao vinho. Mas é mais bonito falar cocovão. E não tem a menor chance de comer essa comida assistindo televisão. Tá?
A ideia é estar ouvindo uma boa música, não com notícias, não olhando o celular. Não olhe para o celular em momentos de prazer, porque vai ficar complicado. E sim, é exatamente isso, Gabi. Felicidade à disposição de pagar o preço. Tu ficaste curioso em relação ao filme? Eu te passo a ideia. Eu não tenho a menor ideia de qual é o filme. Esqueci. Então, pessoal, fiquem com essas 4 ideias. Eu espero que tenha tido uma outra ideia que tenha sido útil para vocês, para aumentar a quantidade de felicidades na vida. Opa, exato, Fernando. Tá? Então, as nossas interpretações que a gente tem do que as pessoas colocam, o que a gente pensa sobre isso, tá ok? Pessoal, espero que tenha sido útil. De novo, fica a chamada para a próxima. E a próxima vai ser sobre amor, as causas do amor, as causas do fim do amor. E como tentar tornar, por que não, um amor mais constante, mais duradouro. E aí, sim, como a Karina, ela já está sorrindo aqui para mim, eu consigo vê-la por aqui, ó. Tá colocando, tirar a TV da cozinha e trocar por música, sem a menor dúvida. Tá ok, pessoal? Agradeço aí a disposição de estarem aqui no Dia das Mães. Olha, mas não acho que seja gênio indomável, tá? Mas sem a menor dúvida é um belo de um filme de se assistir também. Tá ok, pessoal? Muito obrigado pela presença e até a próxima. Feliz Dia das Mães. Pra ti, mãe, pra ti, vó. Amo vocês. E, pra Karina, ela tá levantando a mão aqui. Eu também sou mãe. Tá ok, pessoal? Então, um grande abraço. Obrigado, Gabi. Tchau, tchau. Bom dia.